Os ninjas eram uma classe de guerreiros do Japão feudal que se especializaram em táticas de guerrilha, espionagem e sabotagem. Geralmente, os ninjas eram treinados em diversas artes marciais, incluindo o uso de armas como shuriken, espadas, kusarigama e kunai, bem como em técnicas de camuflagem, escalada e furtividade. Os ninjas tinham uma reputação temida e lendária por suas habilidades e técnicas secretas, muitas das quais foram transmitidas por gerações em escolas de ninjutsu. Eles eram frequentemente retratados em histórias e lendas japonesas como guerreiros misteriosos e astutos, capazes de realizar façanhas impossíveis e vencer adversários muito mais poderosos. No vídeo de hoje, vamos conhecer quem foram os ninjas mais famosos do Japão. Ishikawa Goemon. Ishikawa Goemon é um personagem semi-lendário e folclórico do Japão. Existem poucos registros históricos sobre a vida de Goemon e como ele se tornou um herói popular, o que reforça ainda mais o mistério sobre a sua figura. De acordo com a lenda, Goemon era um ladrão que viveu durante o período Sengoku, no Japão feudal. E assim como o famoso Robin Hood, ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Goemon é conhecido por suas habilidades atléticas, seu uso habilidoso de espadas e seu conhecimento em artes marciais. A história mais famosa de Goemon é a sua tentativa fracassada de assassinar o shogun Toyotomi Hideyoshi em 1594. Ele e seu filho foram capturados e condenados à morte por serem jogados em uma caldeira de óleo quente. A história de Goemon se tornou popular na cultura japonesa e é frequentemente retratada em filmes e outras mídias. Kato Danzo. Kato Danzo foi um ninja que serviu o clã Takeda durante o período Sengoku no Japão. Ele é conhecido por ter liderado um grupo de espiões conhecido como Korouma Ryu, que eram especializados em técnicas de espionagem, assassinato e sabotagem. Danzo foi considerado um dos melhores espiões do período Sengoku e foi responsável por fornecer informações importantes para o clã Takeda em várias batalhas. Ele também é conhecido por ter criado uma série de códigos e sinais secretos que eram usados para se comunicar com outros ninjas. Uma das ações mais famosas de Danzo foi durante a Batalha de Nagashino, em 1575, quando ele liderou uma equipe de ninjas em um ataque noturno ao acampamento inimigo. Eles conseguiram entrar no acampamento sem serem detectados e sabotaram as armas de fogo que estavam armazenadas, causando um grande dano à capacidade de combate do inimigo. Momoshi Sandaiyu. Momoshi Sandaiyu foi um ninja que viveu durante o período Sengoku no Japão feudal. Ele era o líder do clã ninja de Koka, que era conhecido por suas habilidades em espionagem e assassinato. Sandaiyu era um especialista em artes marciais. Ele também é conhecido por ter treinado muitos ninjas habilidosos que foram usados como espiões pelo clã Koka. Uma das ações mais famosas de Sandaiyu foi durante a Batalha de Sekigahara, em 1600. Ele liderou uma equipe de ninjas que foram enviados para espionar as forças inimigas e sabotar suas operações. Sua equipe foi bem sucedida em fornecer informações críticas para o exército do lado de Tokugawa, que acabou vencendo a batalha. Sandaiyu foi um dos poucos ninjas que sobreviveram ao período Sengoku. Ele serviu ao shogunato Tokugawa como um dos seus principais espiões e também ensinou suas habilidades a muitos estudantes, que se tornaram ninjas famosos. Hanzaki Kurando. Hanzaki Kurando foi um ninja que viveu durante a era Edo do Japão e é considerado um dos últimos ninjas em serviço ativo. Ele serviu ao clã Tokugawa e foi treinado em uma variedade de habilidades, incluindo espionagem, sabotagem, técnicas de disfarce, artes marciais e uso de armas. Hanzaki era conhecido por sua habilidade em técnicas de disfarce,
e era capaz de se misturar em multidões sem ser detectado. Ele foi contratado pelo governo Tokugawa em várias missões secretas e acredita-se que tenha participado de operações contra as facções anti-Tokugawa. Uma das histórias mais famosas sobre Hanzaki é a sua missão para capturar um criminoso procurado na cidade de Edo. Ele se disfarçou como um monge para se infiltrar em um templo onde o criminoso estava escondido e finalmente capturou o indivíduo usando uma técnica ninja que envolve jogar um pó cegante nos olhos do adversário. Yamaoka Tesshu. Yamaoka Tesshu não era um ninja no sentido tradicional da palavra, mas foi um samurai que estudou e dominou muitas das habilidades ninja. Ele nasceu em 1836 e é considerado um dos maiores espadachins da história do Japão. Tesshu começou a estudar artes marciais aos 7 anos de idade e se tornou um especialista em várias disciplinas. Ele também estudou ninjutsu e suas habilidades em técnicas de espionagem e assassinato eram tão grandes que ele era frequentemente contratado pelo governo para missões secretas. Em 1864, Tesshu fundou sua própria escola de artes marciais que ensinava uma combinação de técnicas samurai e ninja. Ele também se tornou um líder político influente no Japão durante a era Meiji, lutando contra a corrupção do governo e defendendo a liberdade individual. Embora Tesshu não fosse um ninja por profissão, sua história é frequentemente associada à tradição ninja no Japão. Fujibayashi Nagato. Fujibayashi Nagato foi um ninja e líder do clã Fujibayashi, que era conhecido por sua habilidade em técnicas de espionagem e sabotagem. Ele viveu durante o período Sengoku no Japão. Nagato e seu clã foram contratados pelo poderoso senhor feudal Oda Nobunaga para ajudá-lo a unificar o Japão. Nagato era conhecido por sua habilidade em escrever códigos secretos e em criar mapas detalhados dos castelos inimigos. Ele também era especialista em disfarces e em entrar em castelos sem ser detectado. Após a morte de Oda Nobunaga, Nagato trabalhou com o senhor feudal Toyotomi Hideyoshi, a quem ele ajudou a conquistar muitos castelos inimigos. Ele também foi contratado por Tokugawa Ieyasu, que se tornou o shogun e unificou o Japão em 1603. Nagato escreveu vários livros sobre técnicas ninjutsu, incluindo o Bansen Shukai, que é considerado um dos principais tratados sobre a arte ninja. Jinenkan Hatsumi. Jinenkan Hatsumi é um mestre de artes marciais japonesas e líder do Jinenkan, um estilo de ninjitsu moderno. Ele nasceu em 1931 e começou a estudar artes marciais na infância com seu pai, um mestre em várias disciplinas, incluindo Kenjutsu, Iaido e Jujutsu. Na década de 1950, Hatsumi começou a estudar com o lendário mestre Toshitsugu Takamatsu, que lhe ensinou várias técnicas de ninjutsu. Após a morte de Takamatsu, Hatsumi se tornou o líder da escola de Takamatsu, conhecida como Tagakure Ryu, e fundou o Jinenkan. Hatsumi também é conhecido por sua filosofia de não-violência, que enfatiza a importância da autodefesa e do respeito mútuo. Ele ensina que as técnicas ninja devem ser usadas apenas em autodefesa e em situações de risco. Hatsumi é um dos mestres de artes marciais mais respeitados do mundo e é amplamente considerado como um dos últimos grandes mestres de ninjutsu tradicional. Fujita Seiko. Fujita Seiko foi um artista marcial e espião japonês que ficou famoso por sua habilidade em ninjutsu e por suas aventuras na China durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Fujita começou a estudar judô na adolescência e mais tarde se interessou por ninjutsu e outras artes marciais japonesas. Durante a década de 1930, Fujita foi enviado à China como um espião do exército japonês e lá ele usou suas habilidades em ninjutsu para realizar missões secretas. Ele se infiltrou em vilarejos chineses,
se disfarçou como camponês e reuniu informações sobre os movimentos das tropas chinesas. Fujita também foi famoso por sua técnica de arremesso de shurikens, que ele usou em combate na China. Ele ficou conhecido como o Ninja de Ferro, por sua habilidade em arremessar shurikens com precisão e em cortar objetos com sua katana. Ele também escreveu vários livros sobre artes marciais e suas experiências na China. Fuma Kotaro. Fuma Kotaro foi um lendário líder do clã ninja Fuma, que operava principalmente na região central do Japão. Ele ficou famoso por suas habilidades em ninjutsu e por seu papel em muitos conflitos do período Sengoku no Japão. Kotaro era um líder habilidoso e astuto que se destacou em várias batalhas importantes. Ele foi um aliado do lendário daimyo Uesugi Kenshin e lutou ao seu lado em várias batalhas. Ele também serviu o daimyo Hojo Ujiyasu, liderando seus ninjas em missões de espionagem e sabotagem contra os inimigos de Hojo. De acordo com a lenda, Kotaro era tão habilidoso em ninjutsu que ele poderia se transformar em qualquer pessoa ou objeto, tornando-se invisível para seus inimigos. Ele também era famoso por sua técnica com uma arma chamada Kusarigama. Kotaro é lembrado como um dos maiores líderes de ninjas da história japonesa. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo foi um dos mais famosos e habilidosos ninjas da história japonesa. Além de ser o líder do clã ninja Iga, Hanzo é mais conhecido por sua lealdade ao daimyo Tokugawa Ieyasu, que viria a se tornar o primeiro shogun do Japão. Ele lutou ao lado de Ieyasu em várias batalhas importantes, incluindo a Batalha de Sekigahara, que foi decisiva para a unificação do Japão no final do período Sengoku. Hanzo também foi responsável por liderar um grupo de ninjas que protegiam o castelo de Edo, a residência oficial de Ieyasu. Hanzo era conhecido por suas habilidades em se infiltrar em castelos inimigos e em descobrir informações sobre as forças adversárias. Apesar de sua lealdade a Ieyasu, Hanzo também buscou fazer alianças com outros clãs ninja quando isso era conveniente para seus objetivos. Hattori Hanzo teve uma carreira impressionante e uma influência significativa na história japonesa. E aí, qual foi o seu ninja favorito? E que outros assuntos sobre cultura japonesa você gostaria de ver por aqui? Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo como estes. Até a próxima!